Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de devocional aqui com o Senhor. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Esté, capítulo 2. A gente vai estar lendo aqui o versículo 1. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus, o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia. Esse Paizinho, que seja mais um dia na tua presença, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero convidar o Senhor Jesus, o Espírito Santo, para juntos darmos continuidade devocionais. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, Senhor. Tem nos mostrado que caminho devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, peço a presença do Espírito Santo aqui conosco, para nos dar maior entendimento da Tua Palavra, Pai, assim a gente possa vir colocá-la em prática em nossas vidas, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Esté, capítulo 2, versículo 1, que fala assim: Mais tarde, a raiva do rei já havia passado, mas mesmo assim ele continuava a pensar no que Vaste havia feito e no decreto que ele havia assinado contra ela. Somente até aqui. Somente o versículo 1. O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Aqui, no capítulo 1, Vaste desafiou, vamos botar dessa forma, uma ordem do rei. Ela desafiou e ela desacatou uma ordem do rei. Ela foi chamada para estar na presença do rei e ela não foi. Perante essa atitude que ela teve, conselheiros do rei o aconselharam a ele ter uma atitude perante aquela situação, porque senão ele ia ficar mal falado na sociedade ali. Então o rei tomou a decisão de destituir Vaste do cargo de rainha e abrir uma seletiva de mulheres para poder se colocar no lugar dela. Então ali, depois que passou o calor da emoção do momento, ok? O rei, a palavra que está nos dizendo que o rei, ele teve um momento de sanidade, vamos colocar dessa forma, entende? Ele viu que ele tinha feito. Só que o rei, ele era o poder supremo naquela época. Então, uma palavra que o rei falava se tornava lei. Não tinha como ele voltar atrás no que ele tinha dito. Entende? O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Toda decisão que você toma, a palavra que você lança, ela não volta vazia. Ou seja, a palavra que você pronuncia perante uma decisão que você está tomando, ela vai ter um alvo. Ok? E uma vez que você fala, aquilo que você estava pensando no calor da emoção devido a uma situação que você passou, ela pode vir a ter uma reação positiva e uma reação negativa. Ou seja, uma consequência positiva ou uma consequência negativa. Então é preciso primeiro você pensar antes de falar. Por quê? As nossas decisões podem vir a interferir nos planos de Deus para a nossa vida. Então, se você é uma pessoa que não tem um costume de pedir a Deus o direcionamento de toda decisão, por mais boba que seja, não pedir o direcionamento ao Senhor, você pode estar atrapalhando os planos de Deus para a sua vida e vir colocar tudo a perder do que Deus já tem programado para você, mediante a uma decisão e um posicionamento errado que você agiu na impulsividade. Então, quando você passar por um momento de pressão, porque todos nós passamos por um momento de pressão, ao invés de você agir na impulsividade, pensa, reflete, vai para o Senhor e fala: Pai, o que o Senhor acha disso aqui? Qual é a decisão que eu preciso tomar nisso aqui? O que o Senhor me aconselha a fazer em relação a isso aqui? Peça direcionamento ao Senhor. Porque uma vez que você apresenta uma situação para Deus,
e ele te aconselha a fazer o que é da vontade dele, ele vai se responsabilizar pela consequência. Se você não pedir direcionamento ao Senhor, a consequência virá sobre você. Então é preciso aprender a depender de Deus. É preciso aprender a deixar a língua dentro da boca e esperar pela resposta de Deus. Por mais emoção que você esteja no momento, por mais pressão que a situação coloque em cima de você, não responda de imediato, não tome decisões precipitadas, porque pode vir se acarretar problemas futuros para ti. E uma vez que a palavra é lançada, ela não tem como a gente engolir de novo, porque a gente já lançou a palavra. Entende? Por mais arrependimento que venha, a palavra, a atitude já foi feita. Então é necessário, antes de tomar qualquer atitude e antes de falar qualquer coisa, é necessário pensar os prós e os contras da situação. Porque às vezes você pode estar sendo injusto com uma pessoa devido à situação que te foi apresentada. Entende, gente? A gente precisa entender que a gente não funciona sozinho, a gente precisa do outro. E às vezes numa situação que você se encontra, devido a uma pessoa que foi te apresentada aquela pessoa como sendo o erro da história, o errado da história, talvez a situação que está se levantando na sua frente não seja do jeito que está sendo levantada para ti. Então é necessário você averiguar antes de tomar qualquer decisão. Porque a decisão que nós tomamos, existem consequências. E não necessariamente o outro, que é vítima da situação, vai aceitar suas desculpas. E pode vir a acontecer um rompimento de um elo que não era para ser rompido, devido à sua atitude precipitada. Entende? Você precisa entender que as pessoas são diferentes de você. As pessoas não pensam como você pensa. As pessoas não agem como você age. Você é uma pessoa que pode vir a ter, que tenha relacionamento com Deus, então você sabe dos princípios e valores bíblicos. Mas não necessariamente a outra pessoa sabe. Não necessariamente a outra pessoa vai te perdoar se você pedir perdão para ela, perante ao erro que você cometeu. Porque as pessoas pensam diferente. Então é necessário, antes de tomar qualquer atitude e decisão, é necessário pedir o direcionamento do Senhor. Porque por mais errado que aos seus olhos venha acontecer a consequência, ok? Vamos supor aqui que você pediu o direcionamento de Deus. Deus foi lá e te deu o direcionamento. Você obedeceu conforme Deus te falou. Só que a situação em si não saiu conforme você esperava. Saiu de uma maneira totalmente diferente. A partir do momento que você pediu direcionamento para Deus e a situação saiu diferente, o Senhor vai se responsabilizar de consertar essa situação a seu favor. Entende? Ele vai trabalhar na outra pessoa. Ele vai trabalhar na situação para fazer ela girar ao seu favor. Mas a partir do momento que você toma uma decisão e uma atitude que você não consulta ao Senhor primeiro, a consequência virá sobre você por um todo. E você não terá o respaldo de Deus sobre a sua vida, porque você agiu sozinho. Você não participou ele. Entende? Vocês conseguem captar a diferença? Deus quer que a gente aprenda a depender dele. Então é necessário participar de Deus da nossa vida, é necessário trazer Deus à existência na nossa vida. Porque uma vez que a gente traz Deus à existência na nossa vida, a gente tem a garantia do que vamos ficar em paz, do que vai dar certo. Entende? Aqui, nessa situação, é como se fosse um caos.
A gente sabe da história de Esté, só que Deus quer que você entenda de uma forma diferente essa história. Aqui é como se fosse um caos. Ele agiu na impulsividade, ele não teve discernimento sobre uma pressão que ele estava sofrendo. Isso aqui é o rei Cheste, ok? Ele agiu na impulsividade, ele foi pedir aconselhamento a terceiros, ele não teve discernimento espiritual ali para poder saber o que estava acontecendo, e ele se deixou levar pelo calor da emoção. Passado a euforia, passado a situação ali por um todo, ele meio que se arrependeu da decisão que ele tomou. Só que ele tinha que acatar com a decisão que ele tomou, porque ele era o rei. Ou seja, ele lançou uma lei que ele mesmo ali, depois de um tempo, ele viu que não tinha necessidade daquilo. Assim é você na sua vida. Você não pode agir no calor da emoção. Você não pode ter atitudes que você venha se arrepender. Porque quando a gente toma uma decisão de algo, a gente tem uma atitude de algo, existem pessoas em volta que estão participando daquela situação. E você pode vir sim a ferir alguém. E não necessariamente essa pessoa vai agir conforme você queria. Porque as pessoas são diferentes. As pessoas têm sentimentos. Entende? Então é necessário você ser prudente. É necessário você se vigiar. Para você não ser injusto com ninguém. Entende, gente? A impulsividade pode vir a fazer você colocar tudo fora. Não seja uma pessoa impulsiva. Peça a Deus, ore ao Senhor e peça para Deus te dar calmaria na sua alma. Para você não agir na impulsividade. Para você não vir a colocar os planos de Deus para a sua vida fora. É preciso andar em conformidade e obediência ao Senhor. Aprendendo a depender de Deus. Aprendendo a ter relacionamento com Ele. Quanto mais você enfatizar no seu relacionamento com Deus, menos erro vai acontecer na sua vida. Porque você vai priorizar o Senhor e você vai entender como Deus trabalha em você e quais são os propósitos deles para ti. Então você vai andar em conformidade com Deus, mediante aos propósitos que Ele tem para você, e não mediante as suas vontades e a sua carne. Por isso que é importante a santidade. Porque a santidade, a gente se volta para o Senhor. A santidade faz a gente ter uma prioridade de Deus na nossa vida. Entende? Então é necessário que você esteja em concordância com Deus. Entende, gente? Então não se precipite em nada. E uma coisa aqui que precisa ter por conhecimento. Deus é o seu porto seguro no meio do caos. O que isso quer dizer? Que Ele é a sua calmaria. Então, quando você passar por situações de pressão, ao invés de você tomar atitudes e decisões precipitadas, vai primeiro para o Senhor, dobre os seus joelhos e ore a Deus. Fala, Senhor, o que eu devo fazer nessa situação aqui? E fala para Ele, eu errei. Eu tomei uma decisão precipitada. Eu não deveria ter agido da forma que eu agi. O que eu devo fazer? Me ajuda. Eu me arrependo do que fiz. Meti o pé pelas mãos. Me ajuda, Senhor. Seja humilde na presença do Senhor. Ele vai te ajudar. Ele vai te orientar. Principalmente se for propósito dele. Para com alguém que você prejudicou esse alguém. Então vai para Deus e fala, Senhor, eu errei. Eu preciso mudar. O que eu tenho que mudar em mim e que eu tenho que fazer para poder corrigir o erro que eu fiz. Seja humilde. Ele vai te ajudar. Só que ele está esperando você ser humilde na presença dele. Entende? Porque o maior objetivo de Deus é que a gente viva os planos dele para a nossa vida. Mas precisamos primeiro passar pelo processo de forja para poder entrarmos na linha com ele. Então ele também está usando essa situação que você se colocou como um teste para você ver
o que você vai fazer mediante a Ele em relação a você. Então procure o Senhor no seu secreto e exponha para Ele o que tem aqui dentro, para você entrar em concordância e alinhamento com o Senhor. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos ter que fazer a oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por ser fiel a nós, Senhor, e nos mostrar o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Pai, nos dê corações mais obedientes à Tua palavra e buscar a Tua presença, Pai. Que a gente venha ser um contigo, Espírito em verdade, Pai, aprendendo a depender de Ti fielmente e verdadeiramente. Senhor, coloque em nós corações mais disciplinados em querer buscar a Tua presença todos os dias. E entendendo, Pai, que sem o Senhor a gente não consegue viver. Que o Senhor é a nossa orientação e a nossa bússola. E precisamos de Ti em nossas vidas. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada pessoa que é de Ti. Que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser administrada pelas Tuas mãos, Pai. Venha ser transformada pelas Tuas mãos, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.